Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. A gente está super feliz e super combinando hoje, né, amor? Olha aqui a cor. Tom sobre tom. Olha! Quase. Tom sur tom. Tom sur tom. Fala deles! A calça preta tá maravilhosa. Tá. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Nós estamos com um casal maravilhoso. Mas antes de apresentarmos o casal, nós queríamos falar sobre os nossos patrocinadores. Nós temos 2 patrocinadores. Um é onde a gente grava aqui, que é numa oficina mecânica, que está sempre lotada, ainda bem. Quanto mais a gente fala, mais a gente quer lotar essa oficina, que é a Race and Torque. E a gente espera que eles estejam sempre lotados, né, amor? Sempre. Mas sempre com possibilidade de receber mais clientes, Exatamente. Tá? Deixar bem claro Eles isso, só que é estão em lotado, crescimento. mas porque são bons. Então Exatamente. Nossos carros sempre vêm para cá. E nosso outro patrocinador, que é o Nosso Insurance, que é uma empresa, uma corretora de seguros aqui em Utah, especializada para brasileiros. Não que a gente não atenda, que esse homem aqui fala espanhol, né, gente? Vocês não estão Pero entendendo. que sim, pero que não Tu falo és- nada. Um Um pouquinho. pouquinho. É isso, pessoal. Atendemos em espanhol, português e inglês, mas o nosso nicho é, de fato mesmo, atender os brasileiros no nosso idioma e sanar todas as dúvidas das pessoas em português. Então sigam também o nosso Insurance. E agora, devidamente apresentados, o casal Lafay. Oi, pessoal. Oi, gente. Oi, gente. Já Tudo bem vamos com vocês? deixar claro, né, que é casal Lafay, não é casal Lafay. A gente estava aqui conversando sobre essa história. É uma história curiosa que pouca gente sabe e eu vou deixar no obscuro, não vou contar não. Agora vocês sabem. Se eu souber que vazou, já sei que Já foi. sabe que veio daqui, né? Bem-vindo, Luiz e Edi. É muito Obrigada. gratificante ter vocês aqui. A gente já conhece vocês há muito tempo, mas eu acho que a gente nunca trocou uma ideia como a gente vai trocar aqui de tanto Ok, tempo. E ó, não tem nada. Era pra ter um script, não tem, viu, gente? Surprise. Vai ser Vai ser assim. natural. No Natural. Vai ser na improviso. lata, um improviso. Vamos ver o que sai. A voz que vocês escutam aí em filmes, Ah, é verdade. nas escrituras da nossa igreja, é a voz desse homem, gente. Então, Sou eu quando mesmo. vocês ouvirem, você fala, eu conheço essa voz. Pois é. E está é uma coisa que apresentado. acontece muito. Às vezes a gente está conversando com as pessoas, a pessoa fica olhando para minha cara e eu falo, já, lá vem. Ah, sua voz não me é estranha, né? Quem não me conhece. Ah, sua voz não me é estranha. Por que parece que eu conheço tua voz? Aí eu começo a explicar, né? Ah, é verdade, por causa disso, daquilo outro. Né? Que curioso. Hoje a gente chegou aqui, a gente estava falando com a nossa filha e ela falou, né? Ai, fala pra ele que eu adoro quando a parte da escritura é ele que tá falando. Ela É verdade. fala É. um pouquinho de vocês pra gente. Bom, vamos lá. O que você quer saber de mim? Bom, eu sou Luiz Lafay, sou vovô. Nossa, hein? Oi. Que privilégio, já tô né? beirando 60 já. Uma bênção. É verdade. Nossa, já estou sentindo os efeitos disso também. Bom, não existe aposentado nesse sentido. Sou DJ, sou locutor de rádio. Aí sim, faz tempo que eu não faço rádio. Aliás, eu tenho um programa de rádio que eu comecei a fazer no final do ano só por hobby, para não perder o jeito. E já tem... Posso fazer meu comercial aqui? Por favor, toda deve, certeza. Já tem 2 web rádios que veiculam esse programa, uma em Londres e outra no Brasil, né? A Pool FM, poolfm.com.br e a radio1.live. É um programa de 1 hora todo final de semana. É em inglês, né? Porque eu gosto de desafio e é para treinar mesmo. Sou eu e mais uma apresentadora que não é minha esposa. Ela é produtora de rádio, vou falar nisso, Olha aí. de rádio e de TV. Né? Mas agora é mãe full time, mãe e vó full time. Mas nas 2 rádios ele vai ao ar todas as sextas-feiras, né? Bem tarde da noite, que é um que a gente chama de esquenta, para quem gosta de curtir aí a vida na balada e dançar. São músicas boas para se dançar, soulful house, funk, flashback, anos 80, anos 90, anos 70 principalmente. Funk bom, viu, gente? Não é funk carioca, por favor. Que entendam. isso, gente? Que isso? A carioca que existe em mim ficou como agora? Machucou. Não, na verdade é o funk raiz, né? É o funk Da raiz. boa Cool and the Gang, batida, né? Não é Cool o and the batidão, Gang, é, essa é. turma toda, né? Não é o pancadão.
É sempre ao vivo, Lafay? Ou você, Não, se você não. perder o dia, você pode acessar e Tem, pegar? tem. Aí você tem que ir no mixcloud.com, tem lá todo o arquivo de todos os programas que eu fiz até agora. Já tem 20 edições. Legal. Faço toda semana, justamente para espairecer e não perder o lado DJ, porque sou eu que mixo. E também conto histórias, né, das faixas, por que surgiu faixa, aquela coisa assim, essa música que você está ouvindo aqui saiu dessa música e por aí vai. Também sou ator em dublagem, ator de TV, muita gente me conhece por conta de um comercial que era muito famoso no Brasil. Acho que talvez das últimas participações que você teve, que eu posso lembrar, foi no The Chosen, né? Ah, sim, e aí quando eu vim aqui para os Estados Unidos, aí continuei com um pouco com a minha carreira artística de ator em frente às câmeras, né? Participei do The Chosen, participei de um outro filme chamado Prescription for Love, algumas séries. Mas aí o que aconteceu? Eu fui parar na Angel Studios, que é a empresa, na verdade, é a empresa que trouxe... Chosen, não criou, trouxe o Ah. The Chosen na vida, né? Quem criou foi o Dallas Jenkins. E agora eu trabalho lá, eu sou chefe de um departamento de línguas, que será, né? Então toda a dublagem de todas as... né? Vocês já devem ter assistido o Som da Liberdade, o Sound of Freedom, agora saiu o Rei dos Reis, né? O King of Kings, tem muita coisa Eu quero acontecendo. assistir esse. Deveria, porque olha, é muito bom. É uma produção coreana, viu? Muito interessante. Sério? Lindo, traço lindo, né? A animação. Lindo, traço maravilhoso, a história tocante. Então todas as dublagens, todas as línguas que você encontra no aplicativo da Angel, no website, passa pelo meu departamento. A gente está trabalhando ativamente lá, a gente faz trabalho de 50 pessoas, né? Então, Caramba, que mas legal. é muito bom, é um desafio, adoro desafio. Você sabe que quando eu te vi no episódio The Chosen, que você tava lá no episódio bem ativo, né? Eu vejo alguém que eu conheço na televisão, começa a gritar, né? Eu sei quem é! Gente, eu tô vendo a Fei! Ficou aquele escândalo na casa, né? Meteu Aquele pausa no espírito... episódio, do nada, assim, Exato. pá, Olha lá, olha ali isso. ele, Eu ela devo ter fez. te mandado, porque eu sou dessa, assim, eu vejo, eu fico empolgada, eu tiro foto, eu faço vídeo, eu posto na internet, foi uma um- emoção, né? É uma experiência diferente para quem trabalha. Eu já trabalhava na televisão, fiz novela, fiz cinema no Brasil também. E participar do mercado internacional, assim, é uma coisa interessante, né? Acabei me sindicalizando aqui também, então faço parte do SEG. É muito legal. O jeito, você começa a entender que algumas coisas podem ser melhores, né? Tanto no nosso país quanto aqui. Algumas coisas podem ser melhores, mas é outro nível. É outro nível, é diferente, bem diferente. Para melhor. Pra melhor. É. Legal. Quantos filhos vocês têm, Edi? Nós temos 4. 4 filhos Uma e... menina e 3 rapazes. Quer dizer, uma mulher e 3 rapazes, né? Porque agora Mas para nós vai ser sempre menina sempre e menino. meninas. É, não muda Sempre- isso? Não. Porque a gente ainda tá falando, tem que pegar as crianças. A menina tá então. com 17 Bom, anos. é a mesma coisa. Minha filha tem 30 e tralalá. Não vou falar quantos que ela vai falar, mãe, né? Tem 30 e tralalá. Já tem 2 filhos, mas para nós, a nossa princesinha sempre vai ser, né? E os meninos também. O mais novo voltou da missão agora, faz 2 meses, né? Mas o nosso bebê. E eles sempre vão ser. 4 imagino netos que- agora? 4 netos. Eu imagino que para o Pai Celestial é a mesma coisa. Nós somos sempre os bebês dele, né? Sempre os filhinhos que ele quer cuidar, proteger, ajudar, né? Dá umas palmadas de vez em quando. De vez em quando puxa a orelha, né? Fala assim, peraí, deixa eu tremer a terra aqui um pouquinho, né? Mas para nós é sempre, vai ser sempre assim. E quando vem os netos, você olha e fala assim, gente, né? A segunda melhor parte de mim. É uma extensão. Na verdade, eu ouvi uma expressão que hoje eu assino embaixo. Quando você for avô, você vai entender o que é ser pai. Foi isso que eu ouvi. E realmente... E como é que você traduz isso? Você vai ver... Bom, quando vocês forem avós... Não, nós Não estamos vejo a hora. dois, nós estamos muito... A nossa mais velha, Bela, quando ela voltar do serviço missionário da igreja, Então, a gente falou, filha, tem põe toda mais essa 5 boa anos aí. casa. A gente ok. espera por isso. É. Eu não vejo Põe a mais hora 5 dessa anos, vai. É, Ok. Dá Quando um vocês... tempinho para ela. Mas quando vocês forem avós, vocês vão ver que assim, você vai ver seus filhos fazendo algumas coisas com os filhos deles, e vão falar assim, não precisa, coisa que você fazia. Não precisa nada disso, não. Precisa nada, não.
Não é assim não, peraí. Mas com a gente vocês faziam assim. A gente fazia porque a gente não sabia. Não tinha Porque manual, não né? filho não vem com manual, Sim. certo? E cada filho é diferente. Filho não vem com manual. Você vai descobrindo. A gente aprende a ser pai e mãe ao longo do processo. Exato. Né? Ao É longo o que eu da falo vida. eu sempre falei para eles, eu falo, olha, eu nunca tive um adolescente com a sua idade. A gente está aprendendo, né? Mas ela era adolescente, ela é diferente de você. Então nunca tive você com essa idade. Então me entenda. Não vai ser tão simples, né? Nós somos únicos, né? Então, cada filho é único. Cada um tem uma personalidade, uma ambição diferente, um lado emocional diferente para trabalhar. Então, a gente tem que estar muito atento. E quando você é avô, você já consegue ver aquilo, porque você já praticou com os filhos. Então, fica mais fácil você identificar e, às vezes, você ajuda eles a identificarem também. Mas a gente tem que entender que agora é a vez deles, né? Por isso que é bom ser avô. Você pega, brinca, começa, vai com o papai, vai com a mamãe, né? Porque Mas às deles. vezes a gente senta e conversa com os netos também, né? A gente conversa. Pois é legal você trazer esse assunto, porque me vem à mente o seguinte. É muito comum a gente conversar com as pessoas, a gente escuta das pessoas dizendo o seguinte: mas meus pais estão fazendo isso, ou eu aprendi com meus pais dessa maneira, eu toco dessa forma. Muita coisa é igual. Igual. É a experiência que a gente teve. A gente viu, guardou aquilo, né? Uhum. Seja boa ou ruim. Mas a curiosidade que eu tenho, e é para vocês a pergunta, no sentido de vocês como avós, olhando seus filhos com seus netos, qual é o limite para que você não tome o lugar do seu filho como pai ou mãe, e mais que você possa ainda ajudá-los a continuar conduzindo suas famílias? Que conselho vocês dariam? Isso, para mim, particularmente, é muito difícil. Porque eu sempre fui mãezona, né? Sempre de querer ali proteger. Tanto que no CTM eles falam assim, é minha mama bear, né? Porque as sisters, a gente fica ali, ele com os meninos, junto com a presidência. Mas é bem difícil isso, porque você tem que saber até onde. Ele vive falando para mim, amor, agora é a vez deles, né? Não passa dessa linha. Eu sou a consciência, eu sou o grilo falante. Ele é o meu grilo falante, Porque às vezes você está vendo, e você está vendo que os pais estão educando da forma deles. Muitas vezes você não concorda com a forma que eles estão usando. Porque você já conhece aquele caminho, você sabe onde vai dar. Mas você não pode, você pode aconselhar, mas você não pode ultrapassar o seu limite. E é aquela história, Entendeu? tem que esperar acontecer, depois chama de canto e fala, então, aquilo lá, olha, lembra? Então, se tentar fazer assim, diferente, você vai ver que funciona. Vocês olhando a forma da criação hoje, não só dos filhos de vocês, né, criando os netos, mas do mundo geral, o que vocês veem de diferença do que fazíamos antigamente? Porque eu vou até me colocar no fazíamos antigamente, porque a nossa filha está com 19 anos, vai fazer 20. Então, para a nossa geração, né, e a de vocês, olhar assim e falar, nossa, que diferença, como que eu ia lidar com isso? Muita coisa mudou, muita coisa que a gente não tinha ideia. Vou dar um exemplo simples. Na minha época de adolescente, quase não se falava em psicólogo, falava-se em psiquiatra. E psiquiatra cuidava de louco. Era o que falavam, né? Era o que se falava. Então, por exemplo, meu pai me ensinou a fazer autoanálise. Que eu falo que é o olhar no espelho, né? Você olha no espelho, é óbvio, não literalmente, pode até ser literalmente, mas é você apontar o dedo para você mesmo, sair da situação e falar, então, isso aqui você tem que mudar, isso aqui você tem que mexer, isso aqui não é. Por que isso está te incomodando? É pensar, entender, se entender, né? E meu pai falava uma coisa, você tem que ser bem resolvido. Porque senão você não vai conseguir vencer na vida. Você tem que ser uma pessoa bem resolvida. Não pode se incomodar com qualquer coisa, não pode dar mole para qualquer coisa. Você tem que ser forte, o seu falar tem que ser sim, sim, não, não. Era bem diferente. E aí ele falava assim, muita gente vai querer pisar na tua cabeça. E aí até por uma condição que hoje em dia está mais tranquilo, até a turma fala bastante hoje, mas é bem mais tranquilo. Uma condição de racial, que, no Brasil, muitas coisas eu vi que meu pai passou, que eu falava, gente,
né? Hoje em dia ia virar quebra-quebra. Ele falava, não, você liga o trator e passa por cima e vai embora. Então, sim, ele me ensinou a ser uma locomotiva, né? Você não para. E a gente vê que hoje em dia tem muito mais isso de, não, peraí, senta, não, Vamos para. analisar, vamos entender Como melhor você tá aqui. se sentindo. Entendeu? Tem muito mais... Tinha conversa, mas a conversa hoje tem o psicólogo, né? Que na verdade o nosso psicólogo era o nosso melhor amigo, nossos amigos de infância e adolescência ali, que a gente crescia bem unido, não tinha rede social, não tinha telefone, não tinha celular, era só linha fixa. Então a gente passava muito tempo com os amigos e, bicho, os nossos confidentes, era um conversando com o outro, trocando ideia, conversando, BBB, se entendendo. E eu acho que falta um pouco isso hoje. Hoje é muito na telinha aqui, é muito tempo na telinha, né? O FaceTime nosso era assim como a gente está agora. Eu acho que o que mudou muito também foram os limites. Também. Eu acho que hoje os pais são muito mais permissivos do que antes. E eu me lembro de um discurso do presidente Hinckley há muito tempo, que ele falou assim, nós santos não podemos ser casca fina. Nós temos que nos preparar. Aí isso me faz lembrar da frase do Rocky Balboa no último filme que ele fez com o filho. A vida é um lugar sujo, não sei o quê, vai te pôr no chão. E a vida vai te bater, e vai bater muito. Mas não importa quanto ela vai bater, não importa quanto você consegue levantar. Bom, a vida bate mesmo. Né? Então, eu amo essa frase. Porque é verdade, a gente precisa ensinar aos nossos filhos que não é porque alguém olhou feio para ele na rua que ele, eu sou infeliz, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou rejeitado. Não, cara, se ele não gosta de você, você fez alguma coisa? Não fez? Então o problema dele. Se ele não gosta de você, Toca tem mais 7 bilhões de pessoas 999.998 pessoas que talvez gostem. Será que vai achar? Será que vai ter essa pessoa que vai... Entendeu? Poxa, nós somos 8 bilhões de pessoas, não é porque é o causa de um que eu vou... Então eu acho que a gente ficou tudo, muito... Muitas vezes, porque como a gente, no meu caso, né, que sou mais velha que vocês, a gente cresceu com uma educação mais severa, a gente fala assim, com os meus filhos eu vou fazer diferente. Muita coisa a gente fez diferente, mas a gente ensinou os nossos filhos a passarem por cima. Nossos filhos na adolescência tiveram a dificuldade de rejeição, mesmo na capela. Não, o amiguinho gosta mais do outro, que é mais não sei o que. É normal, infelizmente, a seleção natural da vida. Sim. Mas o que faz a diferença é como eles vão lidar com isso. Você não fez amigo aqui? Vai ali, quem sabe aquela outra turma? E faz amizade lá. E se não fizer, vai na outra. Você vai achar um par, né? Então a gente ensinou isso para eles, a não se sentirem derrotados e nem fragilizados, porque a vida te fez passar por dificuldade. O limão tá azedo, põe açúcar. E vai, né? Porque tem que ser assim. E sim, nem todas as situações são simples assim, é claro. Mas a maioria delas é. Eu lembro da minha pré-adolescência, até meus 13 anos de idade, nossa, eu era a pessoa mais insuportável do mundo, né? Assim, o mundo era contra mim. Eu lembro até hoje. E aí, quando eu aprendi aquela história da autoanálise com meu pai, né? Meu pai sacou que tinha alguma coisa e falou, bicho, não, peraí. Eu comecei a fazer aquilo. E aí, eu percebi que eu tinha que mudar. Eu falei, não, peraí, eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar aquilo, eu tenho que mudar aquilo outro. Se eu mudar isso, mudar aquilo outro, vai funcionar, vai ficar melhor. Não sei o quê, corte de cabelo, não sei o quê, fazer exercício, as coisas básicas, né? Pequenas, assim, que estudar mais, ser mais culto, aprender a falar melhor, me expressar melhor. Foi uma mudança da água para o vinho, né? Eu me lembro que foi uma mudança assim de 1 ano e meio, 2. Levou 1 ano e meio, 2 para mudar, mas também a hora que mudou, ninguém me reconhecia. Falei, quem é esse cara? É outro cara. E mudar para melhor, né? Porque não adianta você mudar para querer agradar uma tribo ou outra. Não, mas eu não mudei para agradar. Eu não mudei para agradar ninguém, mas né? Falando, a gente tem que buscar o melhor para nós em termos de cultura,
de educação, de conhecimento, né? Saber reconhecer quando você precisa de mudança, quando o erro está em você. Saber buscar ajuda Essa é a parte quando mais você difícil, olhar no espelho, precisa. Né? Porque às vezes se tranca. O meu mais novo, por exemplo, ele sofreu bullying na escola aqui. Por 2 anos. Ele aguentou. E a gente perguntava, filho, você está diferente, o que está acontecendo? Nada, mãe, nada que eu não possa resolver. Mas foi. E no futuro, isso foi muito difícil para ele. Né? Então, por quê? Porque ele não queria passar o problema para nós. Ele achava que ele era maduro o suficiente para resolver sozinho. O que não é Mas ruim com achar. 15 anos, 14, 15 anos, você não é maduro o suficiente para resolver esse tipo de problema sozinho ou um outro problema mais sério. Você precisa de aconselhamento, né? E depois a gente teve que ficar trabalhando isso. Foi uma coisa que foi mais demorada, né? A gente precisou de ajuda psicológica para ajudar profissional. Então, reconhecer quando você precisa e falar com seus pais, ser amigo dos seus pais. A gente sempre foi amigo dos nossos filhos. Fomos pais, mas também amigos. Não sei se vocês lembram, mas no Brasil, nossa casa sempre teve cheio de jovens. Sim. Ou era da URM, ou era dos jovens adultos solteiros, sempre estava cheio. Porque nós sempre preferimos ter os amigos dos nossos filhos na nossa casa. Não, e é muito legal você estar falando sobre isso, porque na minha cabeça vem um bocado de experiência, um bocado de coisas que a gente já viveu. Já veio, né? Você vê que você está quieta, hein? Como solteiro, até com nossos filhos. Mas se eu posso resumir algumas coisas que me vieram na minha mente, assim, é do tipo, os nossos filhos, nossos adolescentes, os jovens hoje, primeiro que eles precisam entender que está tudo bem eles querem resolver o problema sozinhos. Tudo bem. E tem Mas que tentar mesmo. Tem que tentar, mas que eles têm um apoio. Eles têm que lembrar o seguinte, ó, apertou demais, estamos aqui, hein? Exatamente. Eu Ou falo, vai me comunicando como é que tá o processo aí disso aí. porque eu tenho que te ajudar. Eu falo sempre, eu e a Andresa, quando a gente senta com as crianças, eu falo, eu não consigo te ajudar em coisas que eu não sei. Informação. Se eu não sei, eu não tenho como te ajudar. Me dá informação. Então me fala. Não quero dizer que eu vou até a escola bater lá e dizer, ó, vocês estão fazendo bullying com meu filho, ou o professor está... Não. Eu quero te ajudar para poder fazer. Se for o caso, a gente vai. Eu vou lá. Deixa eu contar o que isso me faz lembrar que eu também sofri bullying, mas eu sofri bullying na pré-escola. Não na pré-escola. No ginásio, não. Primário. Naquela época era primário. Uhum. Nem sei como fala mais. Exato, eu tô aqui pensando. Tá muito velho, né? Da primeira à 8ª série, né? Uhum. Mas eu tava, acho que na terceira ou quarta série. Isso eu me lembro. E também sofri bullying. Uf. E aí chegava em casa chorando, né? Minha mãe virou pra mim e falou, seguinte, não esqueça até hoje. Próxima vez que fulano, ciclano, beltrano fizer assim, você avisa a primeira vez para não fazer. Se continuar fazendo, você avisa a segunda vez. Se continuar fazendo, na terceira vez você não avisa, você vira um tapa na cara. Falou assim. Foi o extremo. Era prático, né, antigamente, né? Né? Prático, né? Hoje em dia você fala isso. Mas vai vendo. E aí falou assim, e se você voltar chorando aqui, você vai apanhar de mim. Então, assim, Minha mãe falava isso direto. bom, resultado. Passou um mês, ela foi chamada na escola porque eu tava batendo em todo mundo. Ganhei carta verde em casa. Minha mãe falou, eu desci além em todo mundo, né? Mas é engraçado que a diferença de, não sei se hoje é assim também, mas o que aconteceu aqui, por exemplo, esse pessoal que eu sofria bullying, que fazia bullying comigo, se tornaram bons amigos meus. Eu ganho o respeito deles. Sim. Interessante, né? Nós viramos bons amigos. E tudo passa, né? Passa. Às vezes a gente está ali enfurnado naquele problema e a gente, até como adulto mesmo, né? A gente acha que aquilo ali não tem solução. Como é que eu saio daqui? E hoje eu acho que a capacidade de suportar as coisas e passar por cima como um trator, como o seu pai ou sua mãe, não sei o que Meu falou, pai. passa como um trator, as pessoas perderam essa capacidade de ter resiliência, né? De serem resilientes. Eu tenho várias memórias da minha mãe sendo a minha terapeuta. Exato. A minha mãe resolvendo ali pra mim, falando... Eu chegava em casa, quantas vezes eu cheguei em casa, a fulana falou tal coisa pra mim. Ela é louca, como é que fala isso uma menina linda dessa? Eu horrorosa, com o joelho desse tamanho, que eu era magra.
com joelhão, os dentes todos separados. E ela imagina uma menina linda dessa, como é que ela pode falar? Olha esse sorriso. Você fala isso porque você é minha mãe. Não, ela colocava a gente tão lá em cima. Ela que é feia. No final das contas, ela falava, mas ela é feia, mas é uma feia diferente. Ela é bonita também, né, filha? Pensando direitinho, aí ela revertia pra gente ficar de novo amiga. De novo amigo, né? Então ela tinha uma capacidade, eu acho que eu herdei isso da minha mãe. Eu tenho isso, né, Thiago, lá em casa. Meus filhos, se eles tiverem autoestima baixa... Não é por sua causa. Não, é por minha causa. É por escolha. É por escolha, Eu quero porque ter autoestima baixa. É Ou o às vezes é assim, tempo viu? todo. É pai e mãe falando. Né? É o tempo todo. Qualquer coisa que acontece, eu tenho essa coisa de entrar na cabeça. Todo né, ser humano, filho? ele quer ser aceito. Ele quer ser aceito, quer ser amado. Todo ser humano quer isso, no fundo. Então, assim, ok, minha família me ama, mas eu quero que os meus amigos me amem. Eu quero que aquele gatinho me ame. Né? Ou que aquela gatinha preste atenção em mim. Principalmente quando chega na época da adolescência. E aí é complicado quando isso não acontece, né? A expectativa não é a esperada e o resultado não é o esperado, e aí rola a frustração. Mas tem que entender que isso faz parte também do jogo. Isso que eu ia falar, que tá tudo bem se frustrar. Não vai ser perfeito em tudo. Você vai ter momentos que você vai ter suas conquistas. Exato. E vai ter Você não momentos ganha que você tudo. você vai perder. E tá tudo bem. E tudo bem. E eu gosto muito, voltando ao que ele falou, sobre a forma como você reage, né? Exato. Como é? Você tá lá no chão, assim, dizer, bora, tá bom, levanta. E teve uma experiência até... Tudo bem, já comentou. chorou, beleza? Então levanta agora, como é que nós vamos resolver Acho isso aí? que foi a experiência do Guca, você estava falando, né, do futebol, que ele ficou arrasado, primeiro E a gente dia, fica mesmo, né? segundo dia, terceiro dia. Quando foi no terceiro dia, eu entrei no quarto e falei, acabou. Você já chorou muito, cara. Agora já deu, agora eu não posso mais ter você dentro dessa casa chorando. Bora, levanta. Bora, calma. levanta. Tirei ele do quarto, eu falei, vamos lá, vamos levantar a poeira. Eu falei, que isso? Falando, só trazendo uma experiência, não sei se você vai esquecer o que você ia falar. Não, Não, porque eu Nem esqueço. pensei. Ele- eu nem pensei, eu tô aqui, eu tô Você nem ia pensei, falar um eu tô negócio, contigo, eu achei amor. que você ia falar uma coisa. Nem pensei ainda. Pensando nem pensei. da forma, né, de antigamente, e que às vezes até assusta, né? Tem coisas que eu até queria postar na internet, mas dá até medo, né, da reação das pessoas. Hoje em dia é um absurdo. Hoje em dia é um absurdo, exatamente. Mas a Gica E tinha tá algumas coisas usando... que eram absurdas. Não. Tinha coisas que eram absurdas, mas tem outras que, poxa, vamos reviver algumas coisinhas. E a Gica tava usando umas roupas, assim, bem esquisitas, umas rouponas feias. Da moda, que Da moda sei que lá não era que moda legal, era aquilo. que não representava uma moça de uma aparência limpa, não sei. Ele tava me incomodando muito. E aí eu peguei e falei, Tem não, uma peraí. teoria sobre isso. Chamei Gica, Bela e Gu pro quarto. Eu tava muito chateada com a Gica, alguma coisa que ela aprontou que eu não vou lembrar. E pra enfrentar adolescente, você tem que estar, né, chateado, tem que ter um poder pra enfrentar ali. E aí eu comecei a jogar e falei, Gustavo, essa roupa aqui, não, mas é muito feia. Falei, Giovana, não dá. Lixo. Nós tiramos 4 sacolas, as sacolas de lixo daqui são bem grandes. De roupa que não De dava pra roupa nada. que não tava legal. Imagina, eu fiquei pensando assim, ela iria para uma entrevista de emprego com essa roupa? Ela se apresentaria na frente, assim, de uma plateia com essa roupa? Ela andaria, as pessoas dariam credibilidade para ela com essa roupa? Eu fui pensando em diversas situações para que ela não perdesse a credibilidade das pessoas pela forma como ela estava se vestindo. E aí jogamos aquele monte de roupa para doação e fomos comprar roupa. E ela, compra o que você quiser, você que escolhe as minhas roupas, né? Eu falei, não é assim que funciona. E hoje eu olho a Gica, ela é chamada para alguns trabalhos que as pessoas chamam porque sabe que ela tá bem vestida, ela tá bonita, o cabelo tá organizado, a unha tá feitinha, tá limpinha, não precisa com a unha feita, mas tá com a unha limpa. E eu comecei a perceber que as pessoas enxergaram ela diferente. Mas os pais de hoje, eles não têm essa... Tem até medo, né? Porque eu tinha medo também. A gente tem medo, exato. E todo adolescente passa por essa fase, tá? A fase dark, né, que a gente fala. Exatamente. Por quê? Porque não está satisfeito consigo mesmo, não sabe exatamente o que é, o que eu sou, como é que eu sou, para onde eu vou, né? É a fase do descobrimento ali, tá se descobrindo e tal, fulano não gosta de mim, ciclano não gosta de mim, então não sou ninguém, não sou nada, e aí você acaba
se expressando através disso. Suas roupas, seu cabelo. E tudo bem, faz parte do processo. Mas não deixe tão profundo. Exato. Tem que Não ficar deixa. atento para falar, olha, tem o outro lado, o lado da força que não é esse, não é o dark side. Então, esse é o equilíbrio que os pais precisam procurar. É onde a gente precisa se posicionar. E é o que a gente tem visto que muitas vezes não tem acontecido. E é culpa dos pais? Muitas vezes não, porque hoje em dia os pais vivem na correria para o trabalho, não tem tempo para os filhos, né? Porque assim, a forma de compensar o filho pela falta de tempo de qualidade que você tem para ele é deixar ele fazer o que ele quiser. Só que aí lá na frente você vai chorar, Ou então a criança chora demais. né? Toma. Ai, meu filho é agitado demais. Doutor, meu filho é agitado demais. Toca lá uma droguinha para acalmar o meu filho. Né? Ou então levo para a escola, não é problema meu, é problema da escola. Tá lá, eles que cuidem. Não é assim. Né? Filho é uma bênção, é uma dádiva. E É dá uma trabalho. responsabilidade que dá trabalho. Ser feliz Como dá a gente trabalho. deu trabalho para os nossos pais também. Ser feliz dá trabalho. Né? Era uma educação diferente, era mais rústica, né? Mas Uma vida mais simples. era uma vida mais simples, mas as mães tinham tempo. Os pais, quando ficavam em casa no final de semana, não ficavam só no celular, nem só na frente da televisão assistindo futebol. Eles iam brincar com as crianças no jardim, eles iam levar os filhos no parque, ficavam mais tempo juntos. Hoje em dia, tem um vídeo até muito antigo da igreja que eu gosto muito, né? Que ele mostra um casal assim com problemas de relacionamento e tal, e o cara fala sempre tem, mas eu estou trabalhando para ganhar dinheiro para vocês, eu estou trabalhando para poder dar mais conforto para vocês. E aí a pergunta é, realmente é para vocês? Ou é porque eu quero uma autoafirmação na empresa, ou porque eu quero um carro do ano, ou porque eu quero uma casa mais luxuosa para mostrar para os meus amigos, né? Então, quando a gente almeja mais bens materiais do que o nosso tesouro, que é a nossa família, fica difícil. E os nossos filhos, eles sentem isso. Eles percebem isso. Aconteceu isso comigo. Teve uma época na minha vida que eu trabalhava demais. Trabalhava de dia e de noite. De dia e de noite. Direto. Naquele comercial lá, aquela casa lá que ele fazia, que Não parava. não parava. Não, até antes disso, quando eu estava fazendo Rádio rádio. também, né? Nessa época aí até que estava tranquilo. Demais, estava trabalhando demais. E o nosso filho mais velho, né, o segundo, né, tinha a filha e aí tinha o filho mais velho, que era uma criancinha. menino mais velho, O menino mais velho era um totozinho assim. Um dia eu entrei em casa e eu ouvi o seguinte: mãe, papai mora aqui? Ele Por quê? quantos anos, mais ou menos? Tinha uns 3. Uns 3 anos. Nossa. Porque quando eu saía de casa ele estava dormindo, quando eu chegava em casa ele estava dormindo. Ele não me via. Caramba. Exato. Aí eu falei, eu preciso mudar alguma coisa aqui. Caí fora de um dos trabalhos para ter tempo dele me ver em casa, saber que eu estava lá, que eu era o pai. Mas, sim, adiei planos, adiei sonhos por mais tempo para poder falar, não, deixa, depois a gente vê isso aí. Porque o mais importante é ele saber que eu sou pai e que eu moro aqui em casa, né? Eu vivo aqui é meu CEP. Sabe Né? uma coisa que a gente tem percebido com o passar do tempo? Acho que quando eu olho os jovens hoje e eu comparo com a minha adolescência, eu vejo muitos jovens hoje que se você der uma bola, parece que eles pensam que é uma bomba ou que vai explodir, que vai correr. São outras habilidades hoje em São dia. outras habilidades. Assim, você não vê um jovem que consegue chutar uma bola, que consegue jogar um vôlei, que tem um handball, que joga uma queimada. Não, é tudo assim muito diferente para eles. Não estou dizendo que é 100%, mas eu diria que um bom percentual. E isso, naturalmente, eu associo porque me dá aquela impressão de que todos esses esportes que eu aprendi, ou eu estava na rua e aprendi na rua, e hoje não existe mais isso de rua, ou de uma boa Complicado. parte. Complicado. Porque Por hoje N na fatores. rua você vai jogar bola, mas você vai acabar virando Por N fatores. entregador de Os né? aviãozinhos. Aviãozinho, isso. Vai ter N fatores.
Mas eu diria que o segundo, que é o que mais que pega pra gente aqui, até trazendo pro tema do podcast, é os pais. Eu consigo jogar futebol, eu consigo jogar vôlei, porque eu não ensino ao meu filho. Porque eu não tenho tempo, ou talvez eu não tenha interesse, não é minha prioridade. É Acho mais que esse é o fácil ponto. ele fazer outra coisa. Porque é mais fácil, como você falou, ó, dar o celular, Um videogame. fica aqui e eu vou seguir minha vida aqui, mas você fica quietinho aqui e tal. Mas eu não sei, eu queria até ouvir de vocês isso. Vocês já tiveram experiências que, quando vocês dedicaram tempo com os filhos, o ambiente na casa mudou? Totalmente. Sim. Eu sou um handyman, né? Desde pequeno, minha mãe falava, eu dava carrinho pra mim, eu desmontava o carrinho pra ver como é que era. Depois montava de volta, trocava a roda de um lugar pro outro, fazia, né? Então eu sou um cara que, assim, eu sou um handyman. Eu vejo uma coisa quebrada, eu quero consertar, eu vou descobrir como é que conserta, eu vou abrir, vou fuçar, vou estudar e vou consertar. Legal. E eu vejo que assim, porque meu pai também era assim, né? Eu ajudava meu pai com 8 anos de idade no trabalho. Meu pai era marceneiro, então eu aprendi a fazer marcenaria e tal. E eu sempre tentamos fazer isso com meus filhos, né? Então quando eu ia desmontar alguma coisa, eu chamava um, chamava o outro, vem ver aqui como é que faz. Olha, já viu isso aqui? Para despertar essa curiosidade, né? De jogar bola, de esporte, de academia. Hoje eu estou fora de forma, mas por N motivos. Mas sempre fui um cara que sempre muito ativo. E hoje eu vejo, né, a maioria se preocupa. Né? Alguns ainda são meio frustrados porque não conseguem o mesmo resultado. Natural. É natural, porque cada um é cada um. Mas é bem isso que você falou, a gente tem que prestar atenção para não se acomodar e ir pelo caminho mais fácil. Sim. De novo, ser feliz dá trabalho. Né? Uma coisa que a gente percebia muito com os nossos filhos, e até hoje, é que quando a gente serve, a gente desperta neles o desejo de servir. Se você vai sempre ao templo, seus filhos vão ter desejo de ir ao templo. Né? Você não precisa falar nada, só não eles precisa. veem. A gente gostava muito de decoração, eu gostava muito de decoração, cozinhar. A minha filha também gosta. Gostava ou não gosta? Não gosta mais? Eu gosto, mas eu já não cozinho tanto, né, como antes. Mas, por exemplo, quando tinha teatro na Estaca, a gente sempre estava no meio dos teatros. Ou dirigindo, ou ajudando com figurino, ou com cenário. E nossos filhos todos cresceram gostando disso, né? Então, tanto, por exemplo, o nosso mais velho, ele está fazendo literatura criativa para ser escritor, porque ele gostava de ver a gente envolvido com teatro, com histórias, né? E o mais novo? O mais novo também está indo pelo mesmo caminho. Né? Gosta meu filho gosta de desenhar, gosta de fazer criar histórias, criar coisas, né? E nossa filha, ela sempre teve mais habilidade para ser mãezona mesmo, né? Apesar de ser nutricionista, mas ela sempre direcionou mais para educação. Tanto que eu lembro que uma vez ela falou para um líder assim: eu quero muito fazer missão, mas a minha bênção patriarcal só fala de família, 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 família. Ele falou, porque a sua missão é com família. Então, case e cuide da sua família. E ela é uma mãe excelente, né? Os nossos filhos são pais muito bons também, aprendendo, porque são todos pais frescos, né? Uhum. Mas estão lidando bem. E quando eles têm dúvidas, mãe, pai, como é que eu faço isso aqui? Porque já tentei, do meu jeito não funcionou, né? Então, assim, quando a gente procura ser um exemplo para os filhos, a gente consegue influenciar melhor. Porque é muito fácil você falar, vai jogar vôlei. Mas se você não joga, você nunca foi. Se você nunca pegou para ir lá com ele, ensinar, despertar o desejo. Vai começar a se frustrar porque ele não consegue fazer, já larga, não é de interesse. Exatamente, né? Então, acho que a vida é isso. A vida moderna, nossa, a vida moderna parece que eu estou, né, homem das cavernas. Hoje em dia, tem muita coisa para nos distrair, para nos dar a impressão que a gente está produzindo, nos dar a impressão que a gente está fazendo coisa, que a gente está... Quando, na verdade, a gente só está ali... Gastando tempo. Gastando tempo naquilo e tal, não vai dar em nada.
E no final das contas eu olho, não tenho tempo. Exato, Não consigo. exato. Meu tempo é muito pequeno. É muito curto. Porque não é produtivo, não Né? é para aquilo que mais importa. Exatamente. Mas você sabe que eu percebi muito isso quando eu comecei a estudar de novo, né? Eu comecei a estudar imunologia e eu passo muito tempo no computador, porque, tudo bem, as aulas duram 2 horas, mas quando tem aula gravada, eu paro, volto, escuto de novo, anoto, porque é muito nome de célula, é muito nome de coisa, né? Que não cabe tudo aqui, E o nós rádio vai não- estar lotado. E a gente já não tem mais 15 anos, exatamente. Né? HD E- lotado. Então, às vezes eu falo assim, poxa, mas eu fiquei 20 minutos na internet olhando coisa lá, podia ter aproveitado esse tempo para fazer outra coisa, né? Então, eu comecei a perceber que assim, a gente desfoca muito fácil. Não, e Isso é com o tudo. rolar já é comprovado. O rolar, ele desperta dopamina, né? E ele mata os Sim. seus neurônios, né? Tem Você fica estudos ali. hoje que mostram que quanto mais tempo você fica vendo coisas que não Você são desenvolve coisas, TDAH. que não são coisas que te acrescentam algo, você está queimando os seus neurônios, né? Então aí a minha filha fala: "Ai, mãe, agora você é toda natureba, né?" Não é que a gente descobre que, gente, o corpo humano é uma coisa tão maravilhosa. Deus é tão perfeito, né? Que quando você começa a estudar e ver as células se montando igual pecinha de Lego, assim, sabe? Aquela coisa, eu fico maravilhada, né? Eu Encantada, fico né? encantada. E a gente vê que a gente não dá tanta importância para isso, como os exercícios, ensinar os nossos filhos a comerem direito, né? Vai no fast food, taca lá a salsicha no seu filho, tira 5 anos da vida dele com 10 salsichas. Aí eu falo: "Ah, você é fanática." Não é fanática, você descobre que hoje em dia o ideal, Ainda né, mais que hoje em dia tem muita química. para as muita química. indústrias é isso. Sim. Químicas que vão fazer você ficar viciado naquilo. E o seu corpo vai pedir por aquilo, né? Então, o nosso cérebro é a mesma coisa. Quanto mais a gente der coisas que acrescentam conhecimento, que acrescentam responsabilidade, mais ele vai ficar desenvolvido. Vamos seguir para uma outra linha agora. A gente já falou de filhos, de como que é criar, como era antigamente, como é hoje. Quantos anos vocês têm de casado? 32 anos. 32 anos. Qual o segredo? Existe um segredo para um casamento tão duradouro? Eu não acho que Eu isso não é um acho segredo. que exista segredo, mas eu acho que existe uma fórmula. O casamento, ele não pode, para mim, na minha opinião, ele não pode ser só baseado em você e o seu companheiro ou sua companheira. Ele precisa ter um tripé. E a cabeça desse casamento precisa ser o Salvador. Porque sem ele não é possível. Porque são educações diferentes, culturas diferentes, pessoas diferentes que precisam se adaptar, né? E o casamento, se eu ficar pensando assim, eu vou fazer ele 50% feliz, não vai ser feliz. Eu tenho que me preocupar em fazê-lo 100% feliz. E ele se preocupar em me fazer 100% feliz. Aí sim, quando eu deixo de pensar em mim e eu penso no outro, eu consigo ter um relacionamento estável, né? Quando eu me dedico ao outro, a servir o outro, eu consigo ter. E nunca aquilo assim, porque eu tô certa. Sempre eu tô certa. Não é quem tá, mas o que é certo. Às vezes você tem que ouvir que você tá errado e você tem que parar, pôr o espelho na frente lá e falar assim, pisei na bola aqui, né? Ser humilde e Isso. reconhecer, né? Não E essa história, as pessoas confundem essa história, você vê o outro, não quer dizer que você vai se anular. Não. Não, não tem nada a ver. Você continua tendo a sua personalidade, continua tendo o seu tempo, continua tendo o seu tempo para você. Sua individualidade. Você tem a sua individualidade, mas você procura fazer a pessoa feliz. Por que você se apaixonou pela pessoa? Começa por aí. Ela te fez sentir bem. Ela me fez sentir especial. Você fez a mesma coisa com essa pessoa. Por que isso some? É a rotina.
Rotina vai ter em tudo quanto é coisa. Tudo quanto é lugar. O que você vai... O seu trabalho é rotina, a sua vida é uma rotina. Então, Se for trocar de trabalho toda vez que você cai na rotina, você tá danado, né? Porque, você só troca de problema. é. Então, na verdade, é isso. Você tem que... E não estou dizendo que é fácil, porque não é. Não. Mas com o tempo, você aprende. E é bem o que ela falou, não é quem está certo, é o que está certo. É você abrir mão de algumas coisas assim que você faz que... Tá, isso daqui o que isso vai acrescentar? Não acrescenta nada. É um hábito que eu tenho que não acrescenta nada para a pessoa ou para a relação. Então, para que eu vou manter esse hábito? Não acrescenta nada nem para mim, nem para a relação. Né? É uma coisa egoísta. E outra coisa que eu acho também, que isso a gente ouviu no nosso casamento, quando o nosso bispo fez o casamento, ele falou para nós assim: nunca durmam sem resolver uma questão que deixou vocês chateados naquele dia. Porque se você dormir com aquilo no coração, no outro dia vai estar maior. Em vez de acalmar, aquilo vai ficar. E aquele remorso, aquele rancor vai crescendo. Então, teve um desentendimento no dia, senta, respira, pensa no final do dia antes de dormir, antes de se ajoelhar para orar, conversem e resolvam. E antes de conversar, cada um faça a sua oração individual para que você possa ter calma e conseguir passar naquilo que você precisa passar. E é uma questão de fé mesmo, porque o Senhor ajuda. É muito legal vocês trazerem esse exemplo. Eu não vou lembrar qual o número do episódio nós estamos, mas como vocês, que eu posso lembrar claramente, pelo menos vocês devem ser a terceira ou quarto casal que traz o mesmo conselho. Não durmam brigados. Não durmam brigados. Se tem alguma diferença, resolvam. Não quer dizer que vai ter a solução imediata, Não, mas nem pelo sempre. menos fiquem mais tranquilos, mais em paz. Descansados. Amanhã é um novo dia e aí talvez vocês vão ter mais capacidade. E é aquilo que você falou, e quando tá difícil? E quando tá difícil? Foi uma pisada na bola que tá difícil você... Lembra o porquê você se apaixonou. Isso me faz lembrar, eu era solteiro, estava fazendo rádio em Bauru, o Love Songs de Bauru, tinha um programa chamado Love Songs em São Paulo, eu fazia um em Bauru. 4 horas de programa, só música romântica, e a gente discutia relação no programa. Né? O locutor naquela época falava. Hoje em dia só fala a hora. E eu me lembro, não esqueço até hoje, eu me lembro que em uma certa altura, eu não lembro a música, mas era uma música do Roberto Carlos, que me veio aquilo de falar naquela hora. Eu Detalhes. acho que era, alguma coisa assim. Era Detalhes? Acho que era detalhes. Bom, enfim. É porque eu contei essa história para ela. Foi quando eu me senti realizado na minha profissão. Eu falei algo do tipo, olha, você agora que está aí, eram tipo 00:30 e pouco da madruga já, né? Você está aí agora nesse momento, tá deitado aí, ou está sentado, teve um dia difícil no seu relacionamento, e você está reconsiderando o seu casamento, reconsiderando esse relacionamento que você tem agora, né? Olha para essa pessoa que está do teu lado. Mas não olha agora. Olha no dia que vocês se conheceram e que você teve aquele pum. Coração disparou. O coração disparou, você falou, nossa, é essa pessoa que eu quero passar o resto da minha vida com ela. Né? Lembra do porquê você se apaixonou por ela. Tenho certeza que você vai conseguir achar um jeito de resolver essa questão, esse impasse que você está vivendo hoje. Mas enquanto você está pensando sobre isso, vai que uma música para ajudar a refletir, aí pá, Roberto Carlos, então pá, e fechei. Pá. Daqui a pouco o telefone tocou. Naquela época o telefone era, de novo, final dos anos 80, não existia celular, então o telefone tocou, eu atendi. Tinha um cara chorando do outro lado. E ele falou exatamente isso. Você acabou de salvar um casamento de 30 anos. Nossa, que legal, que experiência. Muito obrigado pelo que você fez. E aquilo me encheu de uma alegria, porque eu falei, é para isso que eu tô aqui, né? É isso. Rádio é isso, né? Minha profissão é isso. E aquilo eu tomei para mim, né? Então sempre quando a gente tem algum desentendimento, alguma coisa que não tá legal, a primeira coisa que eu faço é lembrar o porquê que eu me apaixonei por ela. Porque não adianta dizer que não tem.
Não, Tem, gente. Tudo bem, lógico que nós somos pessoas civilizadas, né? Esperamos que todos sejam, não vai sair no tapa, gritando, se já sair berrando, nada brigando disso, no não. tapa, é porque a coisa já foi Né? pro- Quando Mas falta o respeito, acabou. O respeito Não é tamo nesse fundamental, ponto, aí tá exatamente. Mas discordando, né? sempre tem uma discordância. São personalidades diferentes. Eu gosto de amarelo, você gosta de azul, e eu vou brigar com você por causa disso. Mas às vezes o seu azul me incomoda, mas eu tenho que chegar para você e falar, ó, você vai pôr a casa toda de azul? Deixa um espaço para eu pôr o meu amarelo, né? Então, a gente precisa ter essa empatia, pôr o sapato do outro. Entendeu? Eu gosto da palavra que você usou, somos pessoas civilizadas. Eu acho que quando a pessoa passa de um ponto, ela tem que parar o que ela está fazendo. Peraí, eu não estou tendo civilidade, existe essa palavra? Exato. Uhum. Eu não estou tendo civilidade, o que está acontecendo comigo, né? Eu estou sendo mal educada, eu estou sendo grosseira, eu estou sendo, né? Tem alguns limites dentro do casamento que eu acredito Mas que geralmente se você quando passa, chega nesse ponto é porque muita coisa foi deixando. Chega no... Ninguém acorda. Ninguém acorda assim, falando, hoje eu vou quebrar o pau com meu marido, com a minha esposa e vou descer a lenha. Não, ninguém acorda assim. Falta de diálogo, né? Isso vai levando, isso vai levando. Falta do dia de casal, falta de ter aquele momento que, principalmente quando os filhos vêm, né, a nossa vida muda muito. Especialmente para a mulher. Os homens falam assim, cresce logo e cria sua vida porque eu quero voltar a ter meu casamento. E a mulher quer ficar ali, né? Ai, a galinha com os pintinhos ali protegendo. Você pode perceber, né? O homem é assim, vai. E a mulher tá ali demorando a cortar, né, o cordão. Tem exato. agarrado ainda no cordão. Então, tem isso, né? Mas a gente também, os homens precisam ter a sensibilidade de entender que nós temos mais de 13 hormônios para administrar. E nós só temos né? 2. E eles só têm 2, que são os, né? Então, assim, ter essa sensibilidade e entender isso é por um tempo. No que eu posso apoiá-la, né? E a gente ter também a sensibilidade de entender que quando eles estão com os problemas de trabalho, outros problemas que ocupam a mente deles, porque o homem tem caixinhas, né? Então, quando ele está com a caixa aberta ali, que ele não consegue fechar aquela caixa, fica muito difícil. Então, a gente tem que ter a sensibilidade de deixar... Ele não quer conversar? Deixa ele ter lá o tempo dele. Quando ele se sentir confortável, ele vai vir conversar. Isso, né? Com certeza. A hora que a gente fecha a caixinha e fala, não, eu estava assim, isso aqui. Eu acho que é meio que uma coisa da natureza mesmo, né? A gente gerou aquele filho por 9 meses, 7, 8, dependendo da gestação, e aquela criança estava ali ligada a gente por um cordão umbilical, então a mulher ela já está ligada desde sempre com aquele neném, e o homem, o que o homem faz? Quando o neném nasce, ele vai lá e ele corta aquele cordão. Então o homem ele vem para cortar o cordão, para deixar o filho ir, e a gente vai perdurar ali na infância e adolescência, não faz isso, deixa ele aqui comigo. E o homem, não, caiu, levanta, pode levantar. Porque ele já cortou o cordão naquele momento que nasceu o neném, né? E a gente não, e a gente quer ficar ali. Por isso é muito importante o homem e a mulher terem sempre essa conversa para o bem-estar dos filhos e para o bem-estar do casal. Eu não digo nem que ele corta, eu acho que ele entende o papel dele de alfa, que ele precisa ensinar aquele filho que ele tem que voar. E nós somos mais as ursas, né? A gente vai proteger, é o que eu falo, ó. Você quer brigar, briga comigo, faz comigo, não mexe com os meus filhos, não mexe com meu marido. Briga comigo, porque eu vou para frente, eu vou segurar minha barra, né? O homem, ele já fala, você tem que aprender a se defender. Vai, né? Se joga, né? E a gente já fica... O que você falou? Né? Ele já perguntou, o que você respondeu? Fala pra mim. Exatamente, a gente já fica, ai mãe, porque o fulano fez isso comigo? Vou lá falar com ele, né? A gente vou lá resolver. Então a gente é muito assim, a gente é muito visceral. O homem, ele é mais consciente. Mais racional, né? Mais racional. Eu tenho uma pergunta, que talvez a gente pode fazer até uma coisa mais bate e volta. Vocês também podem perguntar pra gente se vocês quiserem, tá? Mas a gente quer ouvir vocês, com certeza. Mas qual foi a maior lição que a vida ensinou pra vocês? Ui, tem várias, né?
A maior lição que a vida me ensinou. Jesus Cristo é real, ele vive. Pai Celestial também é real, ele vive. Eles prestam atenção na gente, estão preocupados com o que a gente faz. Querem o melhor pra gente. E se a gente realmente der ouvidos e seguir os conselhos que a gente ouve, a gente vai se dar muito bem. Uma das grandes experiências que me fizeram ter mais consciência disso foi a nossa vinda para cá, para os Estados Unidos. Eu nunca me imaginei morando fora do meu país, eu nunca quis sair do Brasil. Nunca. Só para passear, não para morar. Passear. Então, quando eu ouvi, eu estou dizendo que eu ouvi, Deus falar para mim, eu preciso que você vá para os Estados Unidos, eu fiquei discutindo com ele 1 ano. Para quê? Não, para que eu vou fazer isso? Não, de jeito nenhum. Sabe, tipo Jonas? Eu tô aqui, ó, eu sirvo no templo, eu tenho o meu chamado, mando Minha filho, vida tô mandando filho para missão, tô acomodado. ganhando dinheiro, tô fazendo a vida, tô contribuindo com a sociedade, tô aqui ajudando, todos os argumentos do mundo. 1 ano discutindo isso. Aí o Senhor mandou o Elder Godoy com aquele discurso Não, isso. em cima. Mais alguns, né? Teve outras coisas, mas o principal mesmo é que aí ele me deu uma lista do que eu tinha que fazer e o que ia acontecer a cada fase. E hoje você trabalha no estúdio, no Angel Studio. Entendeu? E é isso. E aí quando eu aceitei, falei, não, eu vou fazer isso. É uma mudança muito grande, gente. 50 anos de idade nas costas, largar tudo para trás. Mudar com a família, largar a profissão, né? Tipo, vou para um país, uma língua estranha, um país Você estranho. já falava inglês? Todo mundo acha que fala inglês, né? Quando chega chegar aqui, aqui. até Até que chega chegar aqui, aqui. você fala, não, É o que igual é? eu com o espanhol. Exato, é a mesma coisa. Aí você vende tudo, dá coisa. Eu dei coisa. Porque Tem que encerrar, tem que fechar tinha aquele que- ciclo é. lá e partir. Sabe Lei? Bom, para quem é membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que a gente tem o livro de Mormon, tem a história de Lei lá. Ele fez uma coisa em Jerusalém, largou tudo para trás e foi embora. Eu sei exatamente o que ele passou. De deixar o ouro e a prata, né? Aquela história toda, né? E um milagre atrás do outro, assim, ó. Todas as fases que ele falou, agora você espera porque eu tenho que mexer aqui. Agora você espera porque eu tenho que mexer aqui, ele fez. Tá? Então, realmente, a maior lição que eu tenho na minha vida é que existe um Deus, cara, e ele vive e ele se preocupa com cada um de seus filhos. Pelo nome. Muito bom. Edi, o que é que você diria para o seu eu de 20 anos atrás? Que eu gostaria muito de ter tido a maturidade que eu tenho hoje com a energia que eu tinha 20 anos atrás. Acho que todo mundo. Esse é um ponto, hein? O conhecimento que eu tenho hoje com a energia que eu tinha 20 anos atrás. Então, que possamos ouvir as pessoas mais velhas, né? Com certeza. Tem algo que você se arrepende de não ter feito, Lafay? Nunca parei para pensar nisso? Não me vem nada de imediato, mas nunca parei para pensar nisso. Algo que eu não tinha, que eu não fiz. Tem para você, Edi? Não. Talvez ter estudado inglês antes. Porque, por exemplo, agora eu tenho minha carreira no Brasil, né? Eu sou uma terapeuta no Brasil, mas eu só posso atender brasileiros, eu não posso atender aqui. Então, para que eu possa... brasileiros aqui, não pode? Só online. Mas se o meu inglês estivesse bom o suficiente para tentar alguma universidade ou um college na área de saúde, eu poderia ajudar aqui também. Né? Agora eu vou trocar então aqui aí eu verbo. posso ainda fazer agora, mas eu sei que leva um pouco mais de tempo, porque eu já não tenho mais 30 anos, 20 anos, né? Então os neurônios já estão em fase de reconstrução neural, mas eles demoram um tempo para isso. Então eu tenho tempo ainda para isso, mas isso eu me arrependo de não ter tido a oportunidade de fazer antes. Muito bom. A gente tem coisas, né, amor, que a gente tem. O que você se arrepende de não ter feito? Isso eu ia perguntar agora. Que pergunta, né? Dá uma bugada. Não, é muito Dá uma profundo. bugada, Não, dá não, uma e é bugada muito mesmo. profundo, Bugada. porque
pelo menos na minha cabeça aqui passa 1000 coisas, mas Mas aí quando você vai ver, não eram coisas importantes. não era coisa importante. Engraçado. Mas tá eu muito velho, eu né? acho Sério. que uma coisa que me vem à mente aqui eu me arrependo de não ter arriscado mais antes. E quando falo arriscado, é arriscado de tudo. Por exemplo, a mudança que você falou, nós passamos pela mesma coisa. Essas coisas grandes é um risco. E que não necessariamente vai dar bom para vocês, como deu pra gente, enfim. Cada um Mas- tem sua história. Cada um tem sua história, mas eu penso assim, arriscado do tipo, ter começado a estudar inglês mais cedo. Ter arriscado de pegar o meu filho ou minha filha, ter feito um sacrifício maior para colocar num esporte, para colocar num curso, para olhar com a maturidade que nós temos hoje, há 20 anos atrás. Arriscar no sentido de, peraí, se eu ganhei 10, eu não preciso gastar 10, deixa eu guardar 5 e viver com 3, e não sei, sabe aquela coisa de ser mais ousado. Mas você pra tinha coisas. acesso a esse tipo de informação na época? Zero. Então não Essa tem como é a você se questão, arrepender. Não né? tem. Mas eu concordo com o que ele falou sobre se eu tivesse a capacidade da minha maturidade hoje, com anos atrás, então eu me arrependo nesse sentido de, eu acho que quando eu falar arriscar mais, é mais nesse sentido de olhar minha vida. Então, se hoje com 42 anos, se eu posso dar um conselho para alguém com 20 anos ou 15 anos, sei lá, a idade bem não. mais jovem, Hoje a gente tem muito acesso à informação, mas a gente não aproveita. eu diria, o meu conselho seria esse, assim, arrisque mais, mas automaticamente faça isso bem assessorado das pessoas mais velhas. É uma coisa que eu gosto muito aqui, é que eles têm educação financeira na escola. Né? Eu acho isso maravilhoso, eu acho que o mundo todo devia ter isso. Porque você cresce aprendendo a administrar os seus recursos. E isso muda muito a sua perspectiva. Sim. Né? E tem muitas oportunidades de aulas diferentes na mesma escola. Né? No Brasil a gente também tem, que a gente chama de extracurricular, mas é tudo muito caro. Né? Uma escola com que você possa fazer todas essas aulas são caras. Né? E então que os jovens aproveitassem mais essa oportunidade. Não ficassem só pensando no mundo virtual, né? Mas que fossem para a vida e aproveitassem. Quer aprender tecnologia? Mergulha, cara, vai e faz. E eu tenho um exemplo disso com o Gustavo mesmo. Eu lembro que no ano passado, se eu não estou enganado, foi ano passado, ele chegou para mim e falou: pai, eu estou com uma classe na escola que nós criamos um projeto, criamos uma empresa e nós temos que vender aquele produto. O Gustavo na época estava para 15 anos. 14, Eu tive a mesma matéria, vamos chamar assim, Com 30 e... na Na faculdade. faculdade. Eu estava na faculdade quando tive essa matéria, que eu lembro que criamos um produto, o professor falando sobre venda, lucro, perda, tudo, despesa. É isso aqui. Cara, sério, era uma diferença do meu filho para o que eu vivi, no mínimo 7 anos. Então, talvez hoje, eu posso estar falando besteira, talvez no Brasil já tenha essas coisas, não sei, espero que sim, mas da minha realidade, do que eu vivi com o meu filho, a comparação é exatamente isso que você falou, é muito diferente. Então, volto à pergunta, se arrisque. Encare coisas novas, não tenha medo. Guarde conhecimento, né? Obtenha conhecimento. Obtenha Eu conhecimento. acredito também, eu falei esses dias pra Gica e pro Gu, a Bela tá na missão, né? Então, nós temos mais conversas hoje com o Gica e Gu. E eu falei pra eles que o período da adolescência é muito curto. E se você não aproveita bem esse período, se você gasta com bobagens, discutindo com seu pai, com sua mãe, não tirando boas notas na escola, ou escolhas ruins, sabe, que você pode fazer na sua vida, você vai perder o momento mais lindo e curto da sua vida, que é dos 13 aos 19. Depois você não vai ser mais adolescente. Vai acabar. Nunca mais. Né? A criança, eu não vou nem dizer para criança tem que aproveitar, porque ela vai aproveitar. Criança aproveita. Mas o adolescente, ele entra numa fase da vida que ele não aproveita. E aquilo vai acabar. Ele tem dia para começar e tem dia para terminar. E nunca mais ele E não vai quer ser dizer que ele não tem adolescente. que se divertir.
tem que se Tem. divertir. Tem muito. A gente tem que se divertir a muito. vida inteira, na verdade. Porque isso vai levar, o que você decide nessa fase da sua vida vai te levar pro resto da sua vida, bem ou mal. Ou você vai ter que arrastar algumas coisas por causa de escolhas que você fez nesse períodozinho curto, né? Na semana passada, retrasada, foi o último acampamento dos jovens da Gica. E foi uma emoção, assim, né? Tipo, pesado, né? Nossa, ela não vai ter mais acampamento como jovem, acabou. Foi o último da vida dela. Chegou a idade, né? Chegou a idade, nunca mais ela pode voltar como líder, ela pode voltar como uma jovem líder, Mas como jovem, mas jovem, como jovem adolescente. isso não vai acontecer mais. Então, quando o jovem ele é expulso do acampamento porque fez coisa errada, poxa, segura um pouquinho a peteca, faz escolhas melhores, segura ali um pouquinho, né? Se policia, os pais ajudem seus filhos a se policiarem para poder passar dessa fase da adolescência, passar bem, sem muitos percalços, né? Passar com saldo percalços vão ter, mas não vão ter, muitos, mas é. não muitos, passar com saldo mais positivo do que negativo. Uhum. Eu acho que isso é uma união entre o filho, o pai e a mãe, os irmãos, todo mundo ali se protegendo, se cuidando, para poder sair dessa fase e sair com Sair saldo bem. mais positivo, né? É. Falou bem. Nós estamos chegando ao final, Não diga, não. Já? Falamos nada, Tá não conversamos nada. mas a gente tanto vai gravar assunto mais. mais, né? Vai gravar mais. Vocês vieram, você veio quantas vezes Marta e Maria? Você veio Duas. Eu vi uma só. quantas? Então pronto, então vamos bater Marta e Maria agora. Vocês vão com 3, 4. Eu não vou ficar para trás. Ó, e de novo, isso foi sem roteiro, então veio o que deu, o que veio. Muito bom. É, assim, Eu gosto de conversa assim. Eu também bate-papo. gosto, é um bate-papo gostoso. A gente tem fica mil preso a coisas, nada, né, né? para conversar. Isso não quer dizer que tudo que a gente falou aqui é 100% certo, tá? Você né? tem que achar a sua fórmula, você tem que orar, você tem que conversar. Como eu disse, tem um Deus que se preocupa contigo. Conversa com ele, acha a sua fórmula. Cada um é de um jeito, né? Para nós funcionou assim, para eles funcionou de uma outra forma. Para você vai funcionar de uma outra forma. Talvez algumas coisas que a gente falou aqui funcionem bem, outras nem tanto. E assim é. Eu acho que o mais gostoso de tudo é você ter certeza, você saber que você é filho de Deus, que Ele te conhece pelo seu nome e que Ele sabe as suas necessidades. E que se você parar para prestar atenção nos seus momentos de aflição, de tristeza, você pode sentir os braços E do de alegria Salvador também. te abraçando e dizendo, olha, tá tudo bem, eu tô aqui, você vai passar. E de alegria também. E de alegria também, mas aí você já, né, tá naquele momento mais assim, você consegue ver as maravilhas que ele faz. Mas quando você está num momento de tristeza, às vezes é muito difícil você olhar para fora e falar assim, eu sinto Deus aqui. Então você tem que parar, prestar atenção, sentir, e você vai perceber que ele está ali te abraçando e falando, olha, meu filho, estou aqui, vamos junto, né? Como a gente costuma dizer no CTM, o meu jugo é leve, vamos, estou te carregando. Isso é maravilhoso. Ela tocou no assunto do jugo. Dá tempo de eu falar do jugo? Dá tempo. Dá porque eu ainda tenho uma pergunta para vocês. Pelo menos eu tenho, né? Não sei, Ok, Andresa. então tá. Né, quando a gente vê lá na Bíblia, né, que ele fala, né, tomar meu jugo sobre vós, que o jugo é leve e tal, não sei o quê, eu comecei a fuçar, né? Falei, peraí, deixa eu entender uma coisa. Para que serve o jugo? Para pôr 2 bois para puxar alguma coisa, né? Um arado, qualquer... Mas são 2 bois diferentes. Eles não têm a mesma força, certo? Como tudo na vida, Sim. não é tudo Mesmo igual. tamanho, mesmo peso. Não né? tem o mesmo peso, mesmo tamanho, pode ser pouca, mas são diferentes. Mas o jugo ele é feito de uma peça só e ele visa proporcionar essa tecnologia para que os 2 bois de pesos e forças diferentes consigam puxar alguma coisa juntos e com conforto. Detalhe é isso, com conforto. Não pode ser algo que machuque. Olha que coisa interessante. Aí você pega o mais poderoso ser do universo, virando para você e fala, ó, pega o meu jugo e vamos junto. Então, vamos trazer aqui para analogia, são 2 bois diferentes. Um dos bois é muito mais forte que o outro, certo? Mas ele está junto contigo. Então, vai ter conforto na jornada,
vocês vão conseguir puxar as coisas da sua vida, né? Então, toda vez que você está num momento como esse, a gente fala isso para os missionários lá, olha para o lado e lembra quem está com você no jugo. Se você pegou o jugo dele para andar contigo, ele está do teu lado, falando assim, não, tudo bem, vamos lá, eu estou aqui. A gente consegue. Junto a gente consegue. Sozinho eu consigo, ele vai falar. Mas eu quero que você dá o seu melhor, caminha comigo. Porque a gente vai, sim, vai falhar, vai pisar na bola, vai fraquejar. Ele não. Que é um boi master, né? Um Nelore daqueles... Infinito. Então, essa escritura fez um sentido tão grande na minha vida. Toda vez que eu estou passando por algo difícil, olho para o lado. Peraí, eu estou no jugo dele? Tô. Então, peraí, opa, vamos. Eu consigo um pouco Eu consigo. Dá para andar mais um passo. E outro passo. E mais um passo. E assim a gente vai. Muito bom. Muito bom. Qual é a pergunta? Muito bom, obrigado por compartilhar, foi excelente. A minha pergunta é que vocês dois já falaram um pouco sobre... mencionaram a experiência que vocês estão tendo no CTM, né? Para quem não conhece o CTM, é o Centro de Treinamento Missionário, onde os missionários da Igreja de Jesus Cristo vão antes de irem para suas designações. Aprender uma língua e tal, Estamos falando de jovens aí de seus 18, 19 anos. Tá? Exato. Imagino que vocês estão convivendo com um universo de possibilidades, pessoas, cabeças, Sim. tudo. E tem seus próprios filhos. Então vamos considerar que todos são seus filhos. É assim que eu vejo. Essa faixa etária. A minha pergunta é, que conselho vocês poderiam hoje compartilhar, que vocês dariam para esses filhos para a gente encerrar o nosso podcast? Para mim, o conselho começa antes pelos pais. Né? A barra para ser um missionário hoje é aqui em cima. Então, pais, preparem seus filhos. Ensinem seus filhos a serem autossuficientes, ensinem seus filhos a serem resilientes, ensinem seus filhos a buscar o Salvador, aprender a ouvir o Espírito Santo, né? Estudar as Escrituras, porque muitas vezes você vê jovens que nunca leram as Escrituras, né? Ou até já estudaram no instituto, mas não deram aquela atenção que seria necessária para entender o que o Salvador está tentando te ensinar, né? Então, ensinem seus filhos a estudar as Escrituras, façam suas reuniões familiares, que agora não é mais reunião, é noite familiar, né? Façam suas noites familiares, estudem as Escrituras com seus filhos, né? Ensinem eles a cozinhar, a costurar, a pregar botão, isso é muito importante, né? Porque habilidades simples, mas... São coisas que eles vão precisar, né? E não vai ter a mamãe do lado para fazer, né? Então, esse é o meu conselho. Para eles mergulhem de cabeça, estudem as Escrituras, busquem o conselho do Espírito, se aproximar de Jesus Cristo, do Pai Celestial, viver a doutrina de Cristo. Tudo fica muito mais fácil, né? Quando você entende a doutrina de Cristo, que é fé, arrependimento, né, batismo, o dom do Espírito Santo, perseverar até o fim. Né? Quando você entende a doutrina de Cristo, é mais fácil viver. Bom. E a parte do perseverar até o fim é fé, arrependimento, sacramento e seguir adiante. Todo dia, né? Todo dia você vai ter motivo para se arrepender de alguma coisa. E reconhecer a você mão vai melhorar. do Senhor, né, nas você coisas. vai melhorar, dia após dia. Você, para esses jovens, né, que de repente decidem fazer uma missão, é uma experiência única também. São 2 anos que você não tem noção do... Eu falo que é assim, ó. Tudo bem, você vai fazer uma missão para pregar o evangelho, para convidar as pessoas a virem a Cristo e tal, papapá. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor está te dando 2 anos para aprender a andar com Ele. Dá para pensar nisso? Aprender a como andar com Ele. A gente ouve na Bíblia, né, no livro de Mórmon, lá, os grandes patriarcas, eles andaram com Deus. Esses 2 anos a missão é na prática, você vai aprender a mesma coisa. Como andar com Ele.
E uma vez que você aprende a andar com ele, o que pode dar errado na sua vida? Me responda você. Mesmo passando dificuldades, mesmo passando problemas, o que pode dar errado na sua vida? Quando você aprende a andar com ele. Não é? José andava com ele. Teve dificuldade? Claro que teve. Foi preso, jogado no poço, foi preso, acusado injustamente. Mas olha onde ele acabou. Porque ele andava com ele. Então você aprende a andar com ele. E você vai aprender habilidades que você vai usar pro resto da tua vida. Organizacional, né, uma habilidade de organização, habilidade de metas, de planejamento, de ser efetivo, de ser competente, proativo, de deixar a vergonha para trás e ser ousado para fazer as coisas acontecerem. Vai ter uma clareza de pensamento como você nunca teve na sua vida. Então, você percebe que, sim, o Senhor está falando, você precisa fazer uma missão. Mas não só porque eu quero que você vá pregar o evangelho, é porque eu quero te abençoar com um monte de coisa também. Aí vai depender de você, o resto da sua vida, você usar isso tudo que você aprende. Então, como ela disse, mergulhe de cabeça. Você não vai se arrepender. A gente está servindo o CTM, é um chamado de 4 anos, né? Mas todos os chamados são maravilhosos, mas esse chamado realmente a gente sente como se a gente estivesse entrando no céu quando a gente entra no CTM. Às vezes a gente teve aquele dia tumultuado, está até meio irritado, mas você passa pelos portões do CTM e aquilo desaparece. É como quando você entra no templo, né? Você sente que o espírito forte, uma alegria de estar ali servindo. E a gente tem realmente o desejo de ainda servir uma missão, um casal juntos, quem sabe presidente de missão um dia, mas para o que o Senhor chamar. Mas é um chamado maravilhoso. A gente sempre amou ficar com os jovens, né? Servir com os jovens e... A nossa vida foi quase... a nossa vida toda foi servir com os jovens, né? Muito legal. Então, é maravilhoso. Servir uma missão... Acho que o senhor estava falando assim, vocês precisam aprender como ser pais. Então, como vocês com não jovens. Aprenderam ainda, um pouquinho mais. Mas aí agora eu falei para ele que agora eu entendo quando a minha bênção patriarcal disse que eu ia ser mãe de muitos, mesmo que não fossem meus filhos, né? Então, o amor que a gente tem por eles, o amor que eu sinto por eles é assim, maravilhoso. Segunda-feira, a nossa caixa de e-mail tem lá 200, 250 e-mails, tudo de meninas que a gente já enviou para o campo, mas que toda semana estão lá, né, falando das coisas. É maravilhoso. Hoje mesmo a gente almoçou com um elder que acabou de voltar de missão, ele serviu no Brasil também, e ele, não, eu quero ver vocês. Ele veio do Oregon até aqui, e ele queria muito ver a gente, né? Legal. Então, assim, é maravilhoso, né? É maravilhoso. Me veio uma coisa também na cabeça, antes da gente encerrar. Tá vendo? A gente não vai encerrar, Não vai encerrar, a gente já faz pra sempre, gente. Vamos fazer uma live. Vamos ficar aqui. Tipo uma live de 24 horas, e aí vocês que lutem pra ficar assistindo e sem dormir. Mas o Salvador, ele teve o período dele de ministração, né, de ministério, e foi um período intenso. Que ele, para deixar tudo que ele deixou pra gente, foi um período muito intenso. Muito intenso. E quando eu penso nos missionários, os meninos 2 anos, né, e as meninas 1 ano e meio, é um período intenso. É intenso. Intenso de ministério. Você toma um choque que... E se você não aproveita esse tempo, se você fica... com mimimi. Eu servi missão, eu servi em Belém, e eu lembro que eu falava, gente, eu não tenho nem tempo disso. Eu preciso servir. E aquilo ali até me enlouquecia, porque eu trabalhava muito duro. Mas hoje, vendo a nossa filha na missão, ela tá intensa, ela tá assim, presente naquilo ali. E é o ministério do Salvador por meio dela. Nesse período de 1 ano e meio... Transforma os dois. Transforma as pessoas que estão à volta dela, transforma a vida dela, da companheira, a das pessoas que ela tem liderado também. Tem que ser um período intenso, como foi o ministério de Salvador. Salvador, ele dormia porque era uma necessidade do corpo de dormir, mas quando ele acordava de novo para ministrar. E ele deixou um legado
que perpetua por quantos mil anos aí por essa terra, né? E o legado que o missionário deixa é um legado que ele precisa perpetuar. A gente encontrou, né, nesse final de semana, 2 famílias que eu servi na área deles. Olha que legal. E eles ainda lembram de coisas que fizemos juntos. Que você não lembrava, que talvez. eu não lembro, que já passou, né? Já passou da minha cabeça. Meu HD é meio esquisito também, tá? E quando eu olho assim, eu falo, nossa, olha só que legado legal. Então que os missionários possam ir para a paz e as moças, né? Possam ir para a missão com esse pensamento. O que eu vou fazer para o ministério de Cristo nesse período de 1 ano e meio ou 2 anos, dependendo, né, se é rapaz ou moça. Eu vou me entregar por inteiro. E esses mimimis, essas coisas, não vai fazer parte do tem que deixar para trás. Tem que deixar para trás, para a missão ser completa. Eu olho para trás da minha missão e eu falo, qual é o arrependimento que eu tenho, sabe? Eu não tenho. Eu trabalhei muito, eu servi Deu muito. o seu melhor. E eu me entreguei ao ministério de Jesus Cristo, né? Isso pode ser um chamado, isso pode ser o seu chamado de mãe, de pai. Exato. Quando você volta, você usa isso pro resto da sua vida. Pro resto da sua vida. É importante só lembrar que o intenso também é associado à alegria, né? Você tem que desfrutar daquilo. Não é um intenso que vai te deixar estressado, assim, tem que ser alegre. Não, tem que ser alegre. A gente vai olhar sobre o Salvador e vai ver quantas alegrias, quantos momentos foi. E, de novo, eu gosto que você falou, Fê, do sentido de ele vai estar ao seu lado, você vai caminhar ao seu lado. Não tem como Cristo estar ao seu lado se não vai haver alegria. Há muito trabalho, há responsabilidade, há muito esforço. Mas é tudo com alegria. Mas há com alegria. E quando voltar, não volta para Babilônia, não. Exatamente. E pensa, né? Porque são 2 anos, 1 ano e meio para as meninas. E muitas vezes pode falar assim, mas eu vou perder 2 anos. Não. Acabei de falar um monte de coisa que você vai aprender, ganhar. Você não está doando os seus 2 anos para o Salvador. O Salvador está doando 2 anos de conhecimento intenso para você. E olha o que é isso na eternidade. 2 anos não é nada. Não é nada. Mesmo em 70 anos, 80 anos de vida, 2 anos não é nada. A diferença que você vai fazer, eu costumo falar para eles, vocês são salvadores do Monte Sião. Vocês estão salvando vidas como o Salvador fez. E mudando vidas para frente e para trás. Geração para frente e geração atrás. Essa semana passada, né, nossa filha teve uma experiência de alegria na missão. Uma moça se batizou, ela se casou, ela precisava se casar, o marido já era membro da igreja. Então eles casaram, essa família, foi um casamentão. Foi a coisa mais linda, assim. E hoje ela estava compartilhando com a gente, né? E na semana passada ela falou assim, mãe, é o seguinte, eu vou ser madrinha do casamento. Aí eu falei assim, mas não tem missionária madrinha, já te falaram sobre isso? Ela falou, não, eu sou a melhor amiga dela. E ela me chamou para ser madrinha e eu vou ser a bridesmaid sim, mãe. Eu falei, tá, e o presidente ainda falou. Isso? Ok. Como é que vai ser isso? Minha filha, não, já até comprei vestido igual eu e minha companheira. Aí hoje eu vi a foto do vestido. Coisa mais linda, as 2 vestidas de verdinho oliva, os missionários tudo de gravatinha verde, eles fazendo laço nas cadeiras. Falei, gente, que alegria que esse jovem encontra, né? Eu teria tido até medo. Nossa, eu não posso nunca nem pensar em falar uma coisa dessa pro meu presidente. É igual falar que você é madrinha de um casamento. Ah, imagina. E essa juventude agora, eles são tão ousados de uma forma boa. E foi tão lindo. A mulher, ela disse, eu não sei se ela compartilhou contigo, Thiago, que na hora, depois do batismo, elas pediram, né, depois que a moça foi batizada, para ela compartilhar um testemunho, e ela é muito tímida. Mas ela foi lá e ela prestou um testemunho, e ela falou da alegria que ela estava sentindo de se tornar membro da igreja e de ter conhecido os missionários. Olha que coisa. Não é? E foi o momento mais importante da vida dessa mulher. Ela se casou e se batizou na Igreja de Jesus Cristo. E ela teve uma alegria de ter essas pessoas, esses missionários, esses jovens nesse momento tão maravilhoso, servindo, a ala toda servindo. Então, que a gente possa encontrar alegria em todos os momentos. Servir deve ser com alegria. Com certeza. Gente, foi muito bom. Nós vamos fazer a live. Vamos abrir a live já agora. Já vocês vão voltar, tá?
Vamos pedir música no Fantástico, vamos para a segunda, e na terceira a gente pede música. Muito obrigada pela presença de vocês, mas eu tenho uma última pergunta, Lafey, a minha voz, dá para eu ser dubladora? Dá. Dá. Tem que trabalhar muito, mas dá. Porque dizem que eu tenho a voz da Xuxa. Não, na verdade, Eles falam assim, isso pra mim. eu sempre falei que existe espaço para qualquer tipo de voz. Não é como a sua voz é, mas o que você pode fazer com ela que faz a diferença. Tá, então eu tenho chance, tá vendo? Todo mundo Todo tem. Todo mundo tem chance. Ai, É. amor, Só olha, pra molhar. Mais uma, amor. Mete essa daí também. é uma profissão. Arruma mais uma coisa pra fazer. Tá super tranquilo, quase nada pra fazer. E ainda mais aqui, Sou ainda mais aqui, né? Se você desenvolver bem, nossa, vai longe. É. Então tá, né? Com essa vozinha de criança aqui, né? Tem pessoas que falam que. Ué, mas eu também posso fazer uma vozinha diferente. É só treinar. Ou uma vozinha diferente, não tem problema nenhum. É o que você faz A com a sua voz. capacidade, né? Gente, muito obrigada Obrigado pela presença de vocês. por nos receber, por esse, Pelo convite. nossa, esse papo muito gostoso. Né? Realmente, não vê o tempo passar, né? Foi 1h30 que a gente está aqui. Muito bom. Impressionante. Muito bom. Vocês, a rede social de vocês é aberta? Você, pô, joga Luiz Lafey na internet que você vai ver lá, vai achar Eu tô tudo. lá curtindo vocês, estão lá. Ah, mas que bom. Então, Luiz com Z, Lafey é L-A-F-F-E-Y. Vai me achar no Facebook, no Instagram, no... E o Humberto Ou melhor, vai colocar no tudo Instagram. aqui. É. Agora acostumei a falar igual os caras aqui, né? Instagram. No Instagram, no TikTok, No Facebook. no Facebook. Tem que lembrar como é que fala, que é gostoso demais esse sotaque. Você vai me achar lá fácil. O Humberto vai colocar aqui embaixo e vai aparecer aí, vai ficar legal. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês que ficaram até aqui. Não foi live hoje, mas a gente ainda vai rolar uma live aí de 24 horas depois daqui. Brincadeira. Gente, obrigada. Beijo. Valeu, tchau, tchau.